Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Começa aqui mais um Floripa em Foco do Sintesp, hoje com o atual secretário de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o servidor público Volney Schucre. Boa tarde, Volney, bem-vindo. Boa tarde, meu boa noite, meu bom dia, uma boa madrugada, enfim. Né? Isso. Para quem vai assistir agora. De acordo com o seu tempo, depois que o Floripa em Foco do Sintesp estiver no sintesp.org.br e depois que você baixar o app da TV Floripa no seu celular para nos assistir de acordo com a sua disponibilidade. Entre no Google Play, procure o app TV Floripa e instale. É rápido, grátis, fácil e você acompanha a nossa programação onde estiver. E você esteve fora, né, Volney? Viajou na última semana, qual foi a edição do Fórum Social Mundial que aconteceu na semana passada mesmo? 13ª. 13ª. A primeira foi em Porto Alegre, depois viajou o mundo e agora voltou para o Brasil. Isso. Foi bom? Curtiu a experiência? Eu participei em 2001 e dessa vez eu participei como dirigente do sindicato. A minha preocupação particular como dirigente do sindicato era na questão da comunicação e foram apresentadas algumas oficinas, várias oficinas falando sobre a comunicação, sobre segurança de rede, tecnologias alternativas, tecnologias livres, né, softwares livres, Linux e outros. Enfim, foram apresentadas várias oficinas debatendo a comunicação. Nós nos ressentimos um pouco da organização em si do fórum e também o acometimento do assassinato, da execução da vereadora Marielle, no Rio de Janeiro, bem durante o Fórum Social. Durante o Fórum Social Mundial, e isso também modificou completamente as oficinas e fizeram vários remodelamentos, vários ajustes em função dos atos que aconteceram. Né? Aconteceu o ato de repúdio a esse assassinato durante o Fórum, né? Inclusive durante uma assembleia, ocorreu então uma Assembleia Mundial das Mulheres em repúdio, modificou bastante o que estava. Não estava prevista a Assembleia Mundial e aconteceu em função da... Ela estava prevista, mas não para aquele momento, e aí houve vários ajustes e acertos e tal, e a forma como ela aconteceria seria na UFBA, e ela foi transferida então para o centro da cidade, né, para o centro histórico da cidade. E deve ter sido bem maior do que se planejava que fosse, né? Sim, teve uma comoção bastante grande, né? Então, esse fórum foi marcado fundamentalmente por essa questão das mulheres, pela defesa da democracia e contra esse estado de exceção que a gente está vivendo, né? Então, isso foi a marca deste Fórum Social Mundial. Interessante que os diretores do sindicato que ainda não tinham ido, uma boa parcela, foram pela primeira vez a um fórum, acharam uma programação muito boa. Teve várias discussões, e a gente se dividiu para que eu pudesse participar de vários temas. Então teve acompanhamento da minha parte na área da comunicação, da parte do presidente, mais na área da saúde, né, porque a gente está enfrentando aqui em Santa Catarina um desmonte da saúde, né? O governo fechou 15 SDRs. Antigas SDRs, né? Atualmente são as ADRs, né? Que são as agências, né, de desenvolvimento regional. Isso impactou na saúde? Isso impactou na saúde porque eles fecharam as ADRs e estão fechando também as regionais da saúde. Né? Os centros regionais de saúde estão sendo
fechados nesses lugares onde as ADRs foram fechadas. Estavam fechadas, estão sendo fechadas. Fecham também as ADRs, as regionais da saúde. Está acontecendo um fenômeno que é esperado, uma reação dos servidores em relação a isso, porque teriam que se deslocar 60 quilômetros, ou alguns até mais, e tudo mais. Para o seu novo posto. Então, nós que sempre defendemos o fechamento dessas ADRs, porque era um cabidão de emprego, porque a gente fazia a discussão de que o que tem que descentralizar são os serviços, e não esse conceito, essa gestão administrativa e tudo mais, porque nada mais são do que cabides de emprego. E é exatamente os serviços que eles estão fechando. Então, o serviço de saúde, que é uma coisa importante para a população local, para a população daquela região, né, é que eles estão fechando. Então, isso está gerando uma série de protestos. Inclusive, vários locais que nem viriam para a Assembleia nossa do dia 28, nós faremos a Assembleia do dia 28, né, já estão se organizando, se mobilizando para participarem, então, da nossa Assembleia Geral do dia 28, da saúde. Movidos por essa pauta. Né? Muito bem. Aliás, o Volney acabou de citar, né, vai haver uma grande Assembleia dos Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina no dia 28, que é uma quarta-feira, no meio da semana, às 14 horas, em frente ao Centro Administrativo do Governo do Estado, que fica aqui na SC 401, na ilha de Santa Catarina, na capital. Mas, Volney, você falou do assassinato da vereadora do PSOL carioca, a Marielle. Eu achei impressionante como gerou não só uma comoção nacional, mas mobilizou novamente a população em todos os rincões. Né? Aqui em Florianópolis você estava em Salvador, mas aqui em Floripa teve uma grande manifestação no centro da cidade. Ouvimos falar de manifestações em todo lugar. Eu acho que cabe bem aí aquela frase de que o tiro saiu pela culatra de quem cometeu esse assassinato. Né? É importante falar que o que se tenta colocar de que é mais uma morte, é evidente que a vida de todas as pessoas são iguais em relação à vida em si da pessoa. Todas têm o mesmo valor. Todas têm o mesmo valor. Né? Nós temos que lamentar a morte da Marielle e das 60 mil que morrem anualmente. No entanto, o que se discute não é a morte da Marielle, mas o que representou a tentativa de calar a voz da Marielle. Aquilo que as pessoas falam é o seguinte: bom, era a primeira vereadora que de fato saiu das favelas do Rio de Janeiro, do Complexo da Maré, né? Naquelas condições, uma pessoa que se instruiu, se formou, evoluiu por si própria, e que chegou, e que, tendo esse entendimento, ela nunca saiu das suas origens, ela nunca abandonou a Maré e não foi morar em outro lugar, pelo fato de ter estudado, enfim, ter se formado. Ela nunca abandonou aquilo, né? Então ela representava, então ali concentradamente na pessoa da Marielle estava uma mãe negra, lésbica, de esquerda, militante da favela, enfim, era uma somatória. E é essa voz que tentaram calar. Né? E como você falou, o tiro saiu pela culatra, porque essa voz se multiplicou. Né? Essa voz tentaram calar e se multiplicou. Ela se multiplicou. Ela teve um efeito repercutiu o mundo. Ela repercutiu mundialmente. Né? O assassinato de um político, né, de uma política. E repercutiu mundialmente exatamente no momento em que estava tendo o Fórum Social Mundial. Né? Então tinha representantes da França, enfim, tinha 60 e tantos países representados. Né? Uau! E a notícia em alguns minutos. Em pouco tempo repercutiu mundialmente. Né?
É isso, não há mais o que falar, né? No próprio ato em defesa da democracia, né, que aconteceu no estágio, era uma comoção, era uma... Eu me emociono. Vamos, acho que já deu para dar o recado, né? Sobre a morte aí, assassinato da vereadora Marielle no Rio de Janeiro, justamente na semana em que acontecia o Fórum Social Mundial, 13º Fórum Social Mundial na cidade de Salvador, no qual, né, o Volney Chucre estava lá participando. Estamos aqui no Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no estado de Santa Catarina, conversando com o atual diretor de comunicação e imprensa, o servidor público Volney Chucre. E você falou há pouco que vai haver uma grande assembleia neste 28 de março, a partir das 2 da tarde, em frente ao Centro Administrativo do Governo do Estado, que fica aqui na ilha de Santa Catarina, na capital. E você falou também que a questão da saúde está pesando bastante, porque estão fechando as regionais da saúde, junto com as agências regionais que o Pinho Moreira, o atual governador do estado de Santa Catarina, resolveu extinguir. Extinguiu 15 ADRs, né? Tem muitas ainda, mas extinguiu 15. E junto foi setores da saúde. E o que mais tem além da saúde na pauta desta Assembleia do dia 28, Volney? Nós temos toda uma pauta de reivindicações que vem já se repetindo praticamente ano após ano, porque há 5 anos nós não temos o reajuste geral previsto por Quantos lei. Quantos anos? 5 anos. 5 anos não tem reajuste. Não tem reajuste. Aquilo que a gente chama de database, né? Que faz a revisão geral dos salários. Inflação, aquela coisa toda. Que deveria repor a inflação, no mínimo, né? Repor a inflação, e isso não tem acontecido. O governador Colombo não implementou, e pelo jeito o atual governador, que diga-se de passagem, já está ali no governo há um bocado de tempo, né? E é impressionante que quando ele chega ao governo, ele aparece na imprensa que ele veio para arrumar a bagunça. E aí a gente ele não participou da arrumação anterior, não? A gente fica se perguntando. Está chegando agora? A gente fica se perguntando, né? Mas, o que ele ficava fazendo no governo? Então, se estava tudo bagunçado. Mas, enfim, essa é a questão, né, de ele assumir os compromissos do PMDB e tal. Já acenam com a possibilidade de atrasos nos salários e tal, que a gente entende que, do ponto de vista político, não tem o menor sentido eles falarem isso, uma vez que eles apresentam para a sociedade um crescimento na arrecadação do Estado, um crescimento na arrecadação, e ao mesmo tempo, contraditoriamente, dizem que não tem recursos. Dizem que não tem recursos para pagar os salários. Então, aí alguns blogs amigos do governo, né, que são, a gente sabe que são bocas alugadas, né, ficam falando que tem que ir atrás de um déficit, um suposto déficit de 3 bilhões de reais, no mesmo momento em que a gente tem uma isenção fiscal, que beira 5,5 bilhões de reais. Então, essas contradições a gente precisa debater. A Assembleia do dia 28 tem esse caráter, né? O caráter de a gente debater essas nossas reivindicações, que são reivindicações gerais, mas, ao mesmo tempo, também debater questões específicas de alguns setores, né? Como é o caso da saúde nesse sentido, né? Tem algumas reivindicações que a gente faz de outros setores, como Defensoria Pública, da Fátima, que agora é Instituto, né? Instituto do Meio Ambiente. Fátima é a Fundação do Meio Ambiente, agora virou Instituto do Meio Ambiente, enfim, de alguns outros setores, Secretaria de Justiça e Cidadania, Secretaria de Educação, que o sindicato representa, o pessoal do Porto de São Francisco, enfim, dos vários setores que compõem a base do Sintesp, né?
e que a gente vai estar fazendo esse debate na Assembleia Geral do dia 28. Já estão se organizando caravanas de todas as regiões? Já está saindo caravanas sendo organizadas, né? Para estarem aqui no dia 28 mesmo, porque a gente marcou o dia 28 como um dia de paralisação e mobilização. Então, alguns setores, inclusive, vão fazer paralisação de 1 hora, outros vão fazer paralisação o dia todo. Enfim, vai ter uma série de mobilizações e tal, e ao mesmo tempo engrossar a Assembleia do dia 28 aqui na capital, né? Eu lembro que você citou várias vezes nesses 5 anos que os servidores públicos catarinenses estão sem reajuste, por diversas vezes você citou aqui no Floripa em Foco de que as diárias dos servidores que têm que se deslocar da sua cidade também são irrisórias. Continua o problema? Continua o problema. Elas estão congeladas há mais de 10 anos. Né? Então, 10 anos. Qual é o valor de uma diária hoje de um servidor público? Hoje a diária tem 2 valores. Para quem é concursado com nível superior, né? Ele é R$110. E para quem é concursado de nível médio ou nível fundamental é de R$100. Desculpe a risada, mas R$110 para hotel, alimentação, enfim, para tudo. E essa é a situação, né? Então, a gente faz um apelo para que os servidores compareçam, para que a gente possa ter essa luta seja unificada de todos os servidores, de todos os setores, né, de todas as secretarias, porque essa é uma luta que pode ser encampada e será encampada por todos os servidores, né? E você também citou o Mário Silva, que é também diretor do Sintesp, citou várias vezes a questão do Vale Alimentação e das gratificações, que tem gratificações que equivalem ao salário de alguns, tem uns que não ganham gratificação. Sim. Isso vai ser debatido na Assembleia? A gente sempre lutou para que as gratificações, quando fossem feitas de forma isonômica. Isso não acontece. Tem algumas secretarias que ganham gratificações de 7 mil. Tem uma secretaria, que é a Secretaria de alguns setores, que são setores que a gente diz que são especiais para o governo, porque um fiscal da Fazenda, por exemplo, ele ganha 4 tipos de gratificação. Ele ganha gratificação de combustível, ganha gratificação porque usa o seu próprio carro, ganha gratificação de produtividade. Então, somando todas as gratificações, ele ultrapassa o teto. Enfim, tem situações cobradas diferentes. E tem situações que a gratificação é mínima, bem abaixo, bem irrisória do que... Então, o que a gente luta é para que tenha uma isenção nessas gratificações, para que a gente possa ter um salário digno para todos os servidores públicos, né? Para que não aconteça como está acontecendo agora com o DEINFRA, que inclusive está nesse estado de greve, né? De ter uma gratificação para um determinado setor do próprio DEINFRA, né? E para o conjunto dos trabalhadores não ter nada. Então a gente quer que isso seja isonômico, que se dê um reajuste, mas que o reajuste seja para todos eles, né? Qual é o critério de dizer uma categoria merece e a outra? Ou como, por exemplo, no caso da Defensoria Pública, que foi dado para os defensores públicos, mas os servidores não, né? E aí, quando foi feito o plano de cargos e salários para os servidores, houve uma série de vetos, né, que inclusive estão para ser votados. Provavelmente a votação será amanhã, né, para tentar derrubar o veto. Eu acho que é possível derrubar o veto, é possível que a gente consiga essa mobilização aí para fazer com que os vetos sejam derrubados, enfim. Floripa em Foco do Sintesp, com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Catarinense, o Volney Chucri. E você comentava antes de entrarmos no ar sobre a questão ainda da saúde, que uma das questões que vai estar em pauta nessa Assembleia é uma incorporação das gratificações
no salário, no vencimento do pessoal da área da saúde. O que é isso? Não tem... Na verdade, a gente quer que essas incorporações se dê de um modo mais completo, né, de todos os servidores públicos. Várias gratificações, né? Por exemplo, tem salário que o salário é R$820. E aí tu tem uma gratificação que... Para complementar. De complementação. Mas na hora da aposentadoria o salário é 820. Não, a gratificação até entra no cálculo da aposentadoria, mas o que a gente quer, mas o que não entra no cálculo nesses cálculos muitas vezes, né, porque tem determinadas gratificações que entram, então é um complexo isso, mas muitas vezes não entra, a grande maioria das vezes não entra cálculos como o triênio, as letras, quando tem uma progressão e tudo mais. Exatamente, isso não entra. E se o vencimento fosse incorporado às gratificações, tu teria um aumento no vencimento e, portanto, teria, quando o servidor tivesse um triênio a mais, né, ele ganharia esse up, né, no seu salário. Então, isso que a gente também discute, faz esse debate e tal, e quer a participação dos servidores para que a gente possa impulsionar essa luta aí. E o atual governador Pinho Moreira, do PMDB, que era o vice-governador até há poucos dias, ele está ciente dessa pauta toda? Ele já foi informado disso tudo? Sim, nós já informamos, já enviamos o ofício, já comunicamos, inclusive, que tem esse dia de paralisação, de mobilização, de assembleia geral, né, que a gente vai fazer nesse dia 28. Enfim, são essas as questões que a gente está debatendo e estão sendo colocadas e que a gente quer fazer um bom debate e armar os nossos servidores, até porque a gente quer uma resposta rápida do governo, mesmo porque qualquer projeto que tenha impacto financeiro, ele tem que ser votado 6 meses antes da eleição. Ou seja, dia 7 de abril. Né? Então, a gente está no limite, no limiar da coisa. Então, enfim, a gente quer fazer esse debate, né? Quer mostrar também para os servidores quem que está do lado dos servidores, quem que é contra, né? Quem que se posiciona contra. Então a gente quer fazer esse debate, né? Efetivamente, né? Para mostrar quem é quem nesse jogo político. Né? Porque uma coisa que a gente debate sempre é o seguinte: o servidor público, ele é, de certa forma, um trabalhador privilegiado, porque, em geral, as pessoas, quando vão procurar um emprego, elas não escolhem o patrão dela, né? Em geral é o patrão que escolhe elas, se quer ou não quer. O servidor público, ele tem o privilégio de escolher quem é o seu patrão, né? Porque ele vota de acordo com o que ele votar ou com o que ele conseguir fazer com que outras pessoas votem, né? Ele pode estar escolhendo o seu próprio patrão, né? Então é isso que a gente quer fazer esse debate com os servidores de um modo geral, né, para que estejam atentos a quem de fato está ao lado dos trabalhadores e quem de fato é contra os servidores e contra os seus direitos, enfim. A gente quer fazer esse debate, né? Palavras do Volney Schucre, diretor de comunicação do Sintesp, aqui no Floripa em Foco, que já está chegando ao seu final. E só recapitulando rapidinho, o Volney falou para a gente aqui a respeito da 13ª edição do Fórum Social Mundial, que aconteceu agora no início de março em Salvador, e que teve no meio disso uma grande manifestação no próprio Fórum Social
que inclusive mudou a organização e a programação do Fórum Social, foi o assassinato da vereadora do PSOL carioca, a Marielle, que repercutiu de norte a sul do Brasil. E o Volney nos falou também da Assembleia Geral dos Servidores Públicos Catarinenses, que acontece, e você já está convidado, você servidor, acontece dia 28 de março, a partir das 2h, aqui em Florianópolis, em frente ao Centro Administrativo do Governo do Estado, tendo na pauta, principalmente, o reajuste na database, que a database seja respeitada, o valor das diárias, que está há 10 anos congelado em R$ 100 e R$ 110, que a tabela da saúde seja aplicada ao quadro geral e também o vale alimentação, a isonomia nas gratificações. A pauta mais ou menos tem que ser repetido ano a ano, né, Volney? Eu acho que é isso, então. Só falta referendar o convite para que todos venham para o dia 28 aqui nessa Assembleia, né? Que todos compareçam, né, que façam esse debate nos seus locais de trabalho e organizem as caravanas, venham para Florianópolis, né, do interior do estado, e os companheiros daqui da Grande Florianópolis vão participar com mais facilidade, porque é aqui na cidade, enfim, que nós tenhamos uma boa assembleia e que a gente possa fazer esse debate e ter os melhores encaminhamentos possíveis com relação ao que fazer com relação a essa nossa pauta de reivindicações. Uma boa semana, até a próxima terça-feira aqui no canal 4 da NET de Florianópolis. E obrigado você, telespectador. Reveja o bate-papo com o Volney Schucre daqui a pouco, a partir das 22h, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.